Olá a todos que estão lendo este relato doido. Eu gostaria de contar uma história que esta sim me deu medo. Muito prazer. Eu me chamo Pedro. Sou um caminhoneiro e trabalho nos Estados Unidos, mas sou brasileiro. Desde que cheguei aqui, minha vida se resume à estrada, à noite, ao silêncio cortado apenas pelo ronco do motor. Foi nesse trabalho que conheci William, um veterano nas rotas, e com o tempo nos tornamos amigos. Fazíamos muitas viagens juntos, e uma delas, em especial, mudou tudo. Uma viagem que, por mais que tente esquecer, ainda ecoa na minha mente como um pesadelo interminável. Estávamos saindo do Tennessee, com destino ao porto de Los Angeles. Era uma viagem longa, como de costume, mas nós já estávamos acostumados com a solidão da estrada e com os intermináveis quilômetros à frente. Era final de outono, o clima começava a esfriar, e o céu, ao entardecer, estava tingido de tons alaranjados e roxos, dando verdadeiramente tarde uma beleza quase hipnotizante. William e eu dirigíamos lado a lado, comunicando-nos pelas rádios dos trânsitos, contando histórias e jogando conversa fora para manter a mente alerta. O trabalho para o Mercado Livre era exigente, mas nunca tivemos problemas sérios, até então. Tudo começou depois que o escureceu completamente. A noite parecia mais densa do que o normal, como se as estrelas se recusassem a brilhar, deixando uma estrada mergulhada em um breu sufocante. Eu e William passamos por muitas noites escuras antes, mas essa era diferente. O ar estava pesado, com um cheiro estranho, algo entre queimado e terra molhada. Sentia como se estivesse sendo presente, embora não visse nada ao redor além das árvores e o asfalto que parecia se estender eternamente. A primeira coisa que vimos foi uma fogueira à beira da estrada, algo incomum naquela parte da rota. Uma chama solitária dançava no escuro, e quando surgiu, iluminou por um segundo uma figura agachada próxima ao fogo. Era uma pessoa, ou pelo menos parecia ser. Estava com a cabeça baixa, as mãos no chão, como se estivesse rezando e esperando. Quando passei por ela, senti um calafrio subir pela espinha. "Você viu isso, Will?" perguntou na rádio, tentando esconder o nervosismo. Vi melhor continuar. Estranho demais. Continuamos, o silêncio entre nós ficando cada vez mais pesado. A estrada ficou mais estreita à medida que avançamos, e o que antes era um asfalto bem interrompido começou a se deteriorar. Parecia que estávamos indo por um caminho que não era mais usado há anos. Foi então que a rádio soou de novo, mas dessa vez não era a voz de William. Um som de estática encheu a cabine do meu caminhão, seguido de sugestões indistintas. Apertei o botão para falar com Will, mas ele não respondeu. Mais chiado, mais sussurrantes. Comecei a sentir um pânico crescente. Tentei olhar para o espelho retrovisor, e foi aí que notei algo que me deixou paralisado. Atrás do caminhão de William havia faróis, mas eles não alcançavam nenhum veículo comum. As luzes piscavam de forma errática, como se não estivessem inseridas em algo sólido. Eram apenas luzes flutuantes, se aproximando lentamente, como se estivessem nos caçando. "Will, você está vendendo isso?" queria desesperado na rádio. Silêncio. Quando olhei de novo, as luzes tinham sumido, mas o rádio contínuo com aquelas sugestões estranhas. Mais à frente, avistei algo ainda mais perturbador. O horizonte estava iluminado por um brilho alaranjado, como se a estrada à frente estivesse em chamas. Quando nos aproximamos, percebi que o fogo estava ao longo da pista, mas não era um incêndio comum. As chamadas apresentadas são vivas, se retorcendo e formando figuras distorcidas no ar. De repente, as figuras tomaram forma humana, corpos flamejantes, dançando na estrada como se fossem sombras do inferno. Desviei o caminhão para o lado, quase saindo da pista. William fez o mesmo. Pelo rádio, a voz dele finalmente voltou, trêmula. "O que diabos é isso, Pedro?" A sensação de terror tomou conta de nós. Não podíamos parar. Não havia volta, mas cada milhas percorridas tornava a experiência mais sufocante. As figuras de fogo se multiplicaram,
sempre dançando à beira da estrada, como se zombassem de nós. Em certo ponto, o cheiro de queimado ficou insuportável, e o ar dentro do caminhão estava tão denso que eu mal conseguia respirar. Meus olhos ardiam, e comecei a ouvir coisas, vozes dentro da cabine, chamando meu nome, sussurrando palavras que eu não compreendia. Foi então que aconteceu o pior. Olhei para o lado e vi o caminhão de William começar a desacelerar, a luz de freio piscando. Will, o que está fazendo? Não para agora. Mas ele não respondeu. Quando olhei de novo, vi algo que nunca vou esquecer. Uma figura enorme, esquelética, com olhos incandescentes, estava ao lado do caminhão dele, correndo na mesma velocidade. Sua mão ossuda seguiu em direção à porta de William. Em pânico, gritei na rádio, mas não ouvi nada. O caminhão saiu pela estrada e sumiu no escuro. Eu continuo dirigindo, o coração batendo tão rápido que consegui que fosse destruído. Não sei como consegui chegar ao destino, mas quando finalmente cheguei ao porto de Los Angeles, William não estava lá. Liguei para ele, procurei nos registros, mas era como se ele nunca tivesse existido. O caminhão dele nunca chegou, e ninguém parecia se lembrar que ele fazia parte da nossa rota. Até hoje. Não sei o que vi naquela noite. O fogo, as figuras, os inspirados, pareciam tão reais, mas ao mesmo tempo impossíveis. E quanto ao William, nunca mais ouvi falar dele. Sou caminhoneiro há quase 15 anos, e o que vou contar aconteceu comigo em 2017. Eu estava dirigindo sozinho pelo deserto de Mojave, na Califórnia, a caminho do Arizona, em plena noite. Acho que estava transportando eletrodomésticos, mas os detalhes exatos escapam à minha memória. O que lembro claramente é a escuridão absoluta ao meu redor. Meus faróis estavam muito fracos, e eu vinha adiando o conserto há um bom tempo. Em noites normais, isso passaria despercebido, mas naquela estrada deserta, sem outros veículos, a deficiência dos faróis era alarmante. Meus olhos estavam cansados. Eu tinha que forçar a visão a cada minuto, tentando enxergar qualquer coisa na estrada à frente. A escuridão parecia engolir tudo, como uma história de terror que se desenrolava ao vivo. Pensei em parar e esperar o sol nascer, mas estava apertado de dinheiro e precisava da viagem concluída. Faltava cerca de 1 hora para o amanhecer quando vi algo à distância se aproximando rapidamente. Com medo de ser um animal, pisei no freio. Quando o caminhão freou bruscamente, percebi o que estava diante de mim. Um carro parado no meio da estrada, com os piscas ligados. O detalhe estranho era que ele estava exatamente sobre a linha amarela dupla. E ainda mais bizarro, a porta do passageiro estava escancarada. Meu caminhão parou a poucos centímetros de bater no carro. Sou um sujeito bastante destemido. Já me envolvi em algumas brigas de bar. Então não fiquei apavorado com o que vi. Na verdade, minha primeira reação foi curiosidade. Achei que alguém poderia precisar de ajuda. Dei ré e encostei o caminhão ao lado. Mesmo pensando em soltar sinalizadores, decidi não fazer isso, já que não havia mais ninguém na estrada. Desci do caminhão e caminhei até o carro. Era uma noite quente e silenciosa demais. Nem uma brisa soprava. O único som era o tique fraco dos piscas no ar estagnado do deserto. Quando cheguei mais perto, vi que o carro era um Ford Fusion vermelho, novo em folha. A porta aberta era um convite para investigar. Dei a volta ao redor do carro, mas ele estava completamente vazio. Verifiquei o banco de trás e outros lugares onde alguém poderia estar escondido. Nada, ninguém. Uma sensação desconfortável começou a crescer dentro de mim. Eu esperava encontrar alguém precisando de ajuda, talvez até alguém dormindo em um lugar improvável. Mas a situação era muito mais estranha do que eu podia imaginar. Comecei a olhar ao redor, sentindo-me observado. A escuridão ao redor parecia densa, como se algo estivesse se escondendo nela. Algo me dizia para voltar para o caminhão e sair dali, mas decidi continuar. Olhei novamente dentro do carro
e lá estava a chave na ignição, embora o motor estivesse desligado. Fui até o porta-malas. Talvez houvesse algo ali. Tentei abri-lo, mas estava trancado. Peguei a chave da ignição e destranquei o porta-malas, mas ele parecia emperrado. Então, abri a porta traseira e tentei por dentro. Quando finalmente consegui abrir o porta-malas, encontrei 3 sacos de lixo amassados e uma corda grossa que prendia o compartimento. A visão dos sacos me gelou. Olhei por cima do ombro, certo de que alguém estava se aproximando, mas a estrada parecia vazia. Estava a poucos centímetros dos sacos quando um estampido ecoou pela noite, o tiro mais alto que já ouvi. Em pânico, bati a cabeça no teto do carro e, sem pensar 2 vezes, joguei as chaves no banco e corri de volta para o caminhão. Enquanto subia na cabine, ouvi uma voz rouca gritar várias vezes, e a cada grito, a voz parecia mais próxima. Liguei o caminhão com mãos trêmulas e joguei na marcha mais rápido do que jamais fiz. Enquanto o motor roncava para ganhar velocidade, eu ouvi um homem baixo, robusto, com cabelo ruivo, vestido com macacão e botas sujas. Ele segurava uma pá em uma mão e um rifle antigo na outra. Nossos olhares se encontraram por alguns segundos enquanto o caminhão começava a se afastar. Ele não parecia furioso, mas sim preocupado. Quando passei por ele largou a pá e começou a acenar freneticamente, gritando para eu parar. Mas não havia chance de eu ficar ali. Acelerei, o caminhão avançando pela estrada deserta. Após uns minutos de fuga, olhei pelo retrovisor e vi faróis se aproximando rápido. Meu coração disparou. Ele estava me seguindo. Chamei a polícia, explicando a situação da melhor forma possível, enquanto o carro atrás de mim começava a buzinar, como se quisesse que eu parasse. Meu sangue gelou. O que esse homem queria? Após cerca de 15 minutos de perseguição, o carro dele passou à minha frente e freou bruscamente, quase me forçando a bater. Foi nesse momento que vi luzes piscando de uma viatura policial à frente. O homem desviou para o deserto e sumiu. Quando parei e falei com o policial, ele parecia mais interessado em obter um relatório do que em perseguir o carro. Mesmo com minha insistência, ele me mandou embora, prometendo que faria uma busca completa. Nunca me deram notícias. Até hoje, conto essa história, e meus amigos juram que aquele cara estava enterrando corpos. Outros pensam que ele poderia estar se livrando de algo menor, como um animal morto. Eu, sinceramente, prefiro não pensar muito nisso. Desde aquela noite, evito dirigir por desertos na calada da noite. Tenho certeza de que você já viu os vídeos mais modernos onde caminhoneiros documentam suas rotinas, compartilham dicas ou simplesmente mostram a vida na estrada. Se não viu, sendo como eu, mais jovem nessa indústria, é só abrir o TikTok ou YouTube Shorts que você encontra uma enxurrada desses vídeos. Não sou muito de participar, mas às vezes sinto que preciso compartilhar minha história, que ainda me assombra. Eu costumava ser estudante em uma universidade de prestígio, mas, por motivos pessoais, abandonei o curso e caí na estrada. Muita gente me diz que eu poderia ter feito algo melhor, mas a verdade é que, para mim, ser caminhoneiro é mais do que o suficiente. Só que há uma parte do trabalho que ninguém te conta: o isolamento. As longas horas de solidão na estrada podem mexer com sua cabeça de maneiras que você não imagina. E você nunca sabe como seus próprios demônios vão te assombrar até estar preso com eles. Isso foi o que aconteceu comigo. 3 meses depois de conseguir meu primeiro emprego como caminhoneiro, ainda me sentindo como novato no ramo, fui encarregado de uma viagem longa, de Nova Jersey até Lafayette, Indiana. Uma viagem de 12 horas. Mas o que tornava as coisas piores é que eu já tinha completado uma de 8 horas antes disso. Apesar do cansaço, decidi continuar dirigindo direto. O relógio marcaria 3 da manhã quando eu chegasse ao meu destino. A estrada estava tranquila, sem carros por perto, o que me fez acelerar um pouco mais do que o habitual. Cerca de metade da viagem,
Comecei a procurar pelo Red Bull que sempre guardava no console central. Claro, estava vazio. Tinha esquecido de reabastecer no último pit stop. Bati no volante, frustrado, sabendo que precisaria parar. O cansaço já pesava e eu sabia que, se não fizesse algo, acabaria dormindo ao volante. O primeiro posto de gasolina que encontrei parecia minha única opção, mas, à medida que me aproximei, algo parecia errado. Não era um posto comum. Parecia abandonado, caindo aos pedaços. O letreiro, que mal piscava, anunciava uma loja de conveniências que parecia ter sido abandonada há anos. Relutante, parei. O lugar exalava um ar de desolação, como se estivesse à espera de uma vítima desavisada. Caminhei até a loja, imaginando que estaria trancada, mas a porta se abriu com um rangido sinistro, revelando uma escuridão total. Olhei ao redor, esperando ver algo, qualquer coisa. Foi então que notei uma luz fraca, vinda de uma sala nos fundos. Contra meu melhor juízo, segui em direção à luz. Ao abrir a porta, encontrei uma geladeira ligada à tomada, sozinha contra a parede. Estranhamente ansioso, abri a porta da geladeira. Estava vazia, nem mesmo prateleiras havia. Fechei a porta e, nesse momento, ouvi um barulho. Algo caiu no chão na sala principal. Congelei. Meu coração disparou. Por uns 10 segundos, fiquei completamente imóvel, ouvindo, tentando entender se o barulho era real ou fruto do meu cansaço. Decidi sair dali, mas ao voltar à sala principal, não vi nada. Parte de mim queria continuar investigando, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Saí dali o mais rápido possível. Corri até outra loja nas proximidades, que, graças a Deus, estava aberta. Peguei minha bebida e voltei para o caminhão, mas o desconforto não me abandonava. Algo naquela parada estava terrivelmente errado. Quando passei pela loja abandonada de novo, notei que a porta, que eu tinha certeza de ter fechado, estava aberta. Meu sangue gelou. Algo ou alguém estava ali. Liguei o caminhão e saí rapidamente. A cafeína logo fez efeito, e o cansaço foi substituído por uma estranha clareza. Foi então que notei algo no retrovisor. A cortina atrás de mim parecia ondular, embora o ar-condicionado estivesse desligado. O suor começou a escorrer pelo meu rosto. Alguma coisa estava errada. Havia alguém na minha caminhonete. Minha mente corria com pensamentos de horror. Sem ter qualquer arma comigo, disfarçadamente disquei o número da delegacia mais próxima. Os minutos até chegar lá foram os mais longos da minha vida. Fiquei imaginando alguém saindo de trás da cortina, me atacando ou tentando tomar o controle do caminhão. Finalmente, cheguei à delegacia. Estacionei o caminhão e corri para dentro, mal conseguindo explicar a situação de tão nervoso. Em questão de segundos, a polícia cercou o veículo. Quando abriram a parte de trás da minha cabine, o que vi me assombra até hoje. 3 pessoas estavam lá, 2 homens e uma mulher, parecendo moradores de rua, vestindo farrapos e cobertos com cobertores sujos. Um dos homens estava armado com 2 canivetes. Todos os 3 se recusaram a falar. Apenas me olharam com um ódio frio e silencioso enquanto eram algemados. Nunca descobri o que eles queriam, e talvez seja melhor assim. Algumas coisas são melhor deixadas no desconhecido. Desde aquele dia, não consigo mais dirigir por longas distâncias sem sentir que há algo, ou alguém, espreitando nas sombras, esperando o momento certo para atacar.